Bem, estamos aqui no Conacred, mais uma edição do Conacred, e aqui nesse podcast nós vamos estar hoje com a presença do Pinori, do BV, da Patrícia, da Nutrien, e a Leila, da Eurochem. Nós estamos aqui representados no mercado financeiro, sistema de distribuição de insumos e indústria de insumos. E é importante a gente ter essas visões diferentes, porque nós estamos passando por uma etapa em que os diferentes segmentos de créditos estão tendo impactos também diferentes. Então, o crédito comercial, o sistema financeiro, que é voltado também para o agronegócio, tem vislumbrado situações não tão boas, um período difícil, um período com quebra de safra, com má gestão comercial dos produtores de soja e milho, enfim, temos vários aspectos aí que acabam redundando em inadimplência, atraso, rolagem de dívida, etc. e tal, inclusive com alguns impactos no mercado de capitais. Então acho que aqui nós vamos focar o assunto na questão da importância da gestão de crédito, da importância de governança nas empresas comerciais. Elas estão muito distantes dos bancos ainda, em termos de importância do crédito, gestão de risco, e a gente tem que alcançar uma evolução ainda para que a gente permaneça no mercado de capitais com credibilidade nos nossos títulos e uma evolução operacional. Eu vou começar aqui com o Pinori, que é do mercado financeiro, talvez para ele dar mais uma leitura sobre qual o impacto que a gente teve, Pinori, com essa questão de RJ, com essas discussões que estamos tendo aqui sobre a questão da gestão. Qual que é a visão do seu banco em relação à gestão de carteiras do agro, seja de distribuidor, da indústria de insumos, enfim? Boa tarde, pessoal. Eu acho que, primeiro, obrigado, Pimentel, por estar podendo conversar sobre isso. Você é um parceiro de longa data da gente e um importante player na estrutura que nós montamos do crédito pulverizado. Eu queria só voltar um pouco, né? O banco está no setor agro há mais de 20 anos. Né? Então, nesses 20 anos, sempre foi um setor muito importante para a gente. Então, nesses 20 anos, a gente viu ciclos semelhantes a esse que a gente passou agora. Óbvio que por motivos distintos, mas ainda essa ciclicidade do agro, de momentos muito bons e momentos mais desafiadores na concessão do crédito. O que aconteceu neste período? A gente percebeu que os players vão mudando, os financiadores vão mudando. Então nós tínhamos lá no passado pouquíssimos financiadores, principalmente um dinheiro público mais direcionado ali para o produtor, e aí você percebe que a cadeia como um todo vem para cima desse crédito e começa a entender melhor como é que funciona o fluxo, e novos instrumentos foram criados. Óbvio, muita gente entrou, muita gente sabendo o que está fazendo, assim, realmente com estruturas muito inteligentes, mas ainda um setor bastante desafiador, porque o mercado, a Faria Lima como um todo, não conhecia o agro, né? Então isso se desenvolveu muito, hoje todo mundo conhece um pouco de agro, difícil você encontrar alguém que não tenha um título de agro na sua carteira de investimentos. Nós lá no banco entendemos que a gente realmente precisa olhar esse agro do farm to table, olhando ali do produtor até as grandes indústrias. E a gente desenvolveu instrumentos distintos para poder financiar. Por que instrumentos distintos? Porque quando eu estou olhando o risco pulverizado, o crédito pulverizado comprando carteira, eu preciso ter uma governança mínima que me dê conforto para poder entrar nesse risco. Foi aí que alguns anos atrás eu te procurei, inclusive, quando a gente começou a desenvolver a ferramenta do Sales Finance, de eu comprar essa carteira pulverizada. E a gente entende que entrar nessa conversa junto com a indústria como um todo é o que faz sentido. Porque eu entro na cadeia do fornecimento e não só na cadeia do crédito propriamente dito. Então, eu consigo financiar a cadeia, mas não indo direto na ponta. Hoje no banco, a gente tem, por exemplo, um rating ESG. Então, para todo mundo que me cede carteira ou todo mundo que eu opero, se ele não tiver um rating mínimo ESG, eu não consigo operar. Se a gente for olhar de novo lá para trás, todo mundo operava com empresas que não tinham balanço auditado, né? Era comum. Hoje as exigências são muito maiores.
sem dúvida nenhuma, toda essa parte de tecnologia, toda essa parte de inteligência, elas entraram nesses instrumentos de financiamento e eles não voltam mais. Este momento de inadimplência, ele é desafiador, né? Eu não tenho especificamente nenhum caso que me preocupe, assim, nossa carteira ela é muito resiliente hoje, mas graças a essas estruturas, que fizeram com que eu tivesse pulverização de risco e trouxesse maior conforto para o aprovador, para o acionista, para poder entrar nesse tipo de risco. Obrigado, Pinori. Eu acho que é importante, essa pulverização é uma questão fundamental. Eu tenho aqui duas pessoas que representam duas empresas que são benchmark em gestão de crédito. Elas têm tecnologia, elas têm processos, elas têm formalização, enfim. E eu queria trazer a experiência delas, porque elas estão sentindo ali na frente, diferente do Pinori, tanto a Leila quanto a Patrícia, elas estão gerenciando crédito bem no front, com vendas diretas de insumos para produtores rurais, e aí elas têm todos os desafios de buscar as garantias, formalização e, eventualmente, nessa situação de mercado agora, fazer renegociações, etc. e tal. Então eu vou passar primeiro para a Patrícia, para ela colocar um pouquinho a experiência dela, que ela vê a mudança de cenário, né, Patrícia, desses últimos anos, como agora ficou mais difícil, e o que você vê para frente em termos de melhoria de processo interno e tudo mais, que a Nutrien tem muitas coisas legais desenvolvendo, né? Boa tarde, agradeço também pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui, né, falando sobre crédito, sobre essa evolução. E o que a gente tem visto, assim, de anos até agora, realmente, antes a gente fazia o crédito, era fácil fazer crédito. Eu lembro, assim, que a gente contava nos dedos os clientes em que a gente nunca tinha ouvido falar, eram clientes, assim, produtores de longa data. E hoje, né, com o passar dos anos, isso tem mudado muito, né? A gente vê muito uma gama assim, de produtores rurais jovens, com pouca experiência. Então, a gente teve que mudar também o olhar com relação aos crivos do crédito, né? Então, que tem que ser hoje um olhar muito, muito mais criterioso. A gente tem que ter aquela base comparativa dos dados. Necessário ferramentas boas, né, que nos apoiem nessas consolidações de informações, no comparativo desses dados, na mensuração desses dados, para a gente poder ter mais segurança na avaliação do crédito desses produtores. Porque hoje avaliar crédito não é tão simples quanto eram anos atrás, né, onde a gente era fácil de conseguir informação desses produtores. Hoje não é tão simples assim. Então, é fundamental hoje a gente estar com um olhar assim, apurado na metodologia que a gente usa para avaliar esse crédito, ter um desenvolvimento com relação às pessoas que estão atuando ali, desenvolver aquele olhar clínico mesmo, nesses analistas, né, que estão ali no front, né, olhando com toda a cautela, com esse objetivo de detecção desses riscos, né? E é tão complexo hoje avaliar esse crédito que a gente pega, por exemplo, um cliente que, para nós, ali hoje é o foco, né? Esse cliente, será que tem uma possibilidade de, né, pedir um RJ, entrar em RJ? Porque hoje, infelizmente, esse tem que ser um critério que a gente tem que cuidar e tem que olhar, né? Porque o volume aumentou e vem aumentando cada vez mais. Então, ter as ferramentas que nos apoiem com isso é muito importante. E o que a gente tem tido de desafio é que cada caso é um caso. A gente pega, sempre que a gente tem conhecimento de algum case, a gente mensura os dados, a gente tenta consolidar para entender se existe uma metodologia que a gente pode usar, né, Leila? Uma metodologia padrão que a gente pode usar para tentar detectar aquele risco, né, aquela iminência de um produtor entrar em RJ, por exemplo. Tem, Leila? Não existe. Tem receita.
Não existe. Ainda não existe. Não existe. Essa Cada caso metodologia. cada caso é um caso. Porque tem diferentes padrões de risco. A verdade é a seguinte, eu comentei até lá dentro. A área comercial ela é paga para ser otimista, né? A área de gestão de risco, quando você vai tomar uma decisão de crédito, você tem que pensar em tudo que pode dar errado. Exatamente. Existe crédito errado. Não é? A análise de crédito é errada. Pensa no pior cenário. Exatamente. Pensa no pior cenário. Quando a gente vai, né, capacitar os analistas, né, a gente fala, pensa nesse cliente, mas esse cliente é bom, o número está mostrando, tá bom, mas se lá na frente tiver um problema climático, se ele tiver algum problema de produção, ele vai conseguir liquidar essa dívida? Um exemplo. Por exemplo, para quem que ele entrega o grão? É a Cargill, é a DM, é a Bunge, é a Mage. Não, eu entrego para aquela cerealista ali 100% da minha produção, porque ele me paga 50 centavos a mais. Para mim já acende a luz amarela. Exatamente. Entendeu? Porque o ativo dele está depositado. É igual um banco. Você está trabalhando com um banco de primeira linha, você está trabalhando com um banco novo que você não conhece. Enfim. E a mesma coisa é a empresa de grãos. Porque se aquele cerealista entra em RJ, e aconteceu agora na BR-163, acontece, sim. Esse cliente que era bom e tá com grão lá dentro, passa a ter um risco. O rating dele mudou completamente, né, Leila? Eu quero agora a tua leitura. Eu imagino que já aconteceu com vocês, às vezes, de haver uma reviravolta nesse cliente de rating A, seja por razão climática, ou seja por uma situação como essa. Ele entregou o grão no armazém, o armazém quebrou e aí pronto. Temos um problema. Que não era problema, né, Leila? Obrigada, Pimentel, primeiramente, por participar aí desse bate-papo. Gostei bastante da configuração, banco, indústria, revenda. Acho que o objetivo nosso aqui no final é o agricultor, mas a gente passa por algumas interfaces aí. Igual quando a gente vem na indústria, né? A gente, há 10, 15 anos atrás, tinha um distribuidor que ele era fidelizado com a indústria estava trabalhando com aquela fidelização. Então, você tinha alguns critérios ali que você avaliava a fidelidade daquela revenda ou daquele grande agricultor com a indústria. Você conseguia medir isso, mensurar e até fazer a conexão comercial e crédito. Hoje, com a vinda dos fundos, as revendas configurando de um formato diferente no Brasil, perdeu-se um pouco essa fidelidade. Então, você tem esse desafio também, e aí tem todos os critérios que a gente verifica aí pós-pandemia, que tá trabalhando com revendas e agricultores que estão se profissionalizando também. Então, não é só a indústria e o banco que vem se profissionalizando. Vem esses agricultores e essas revendas também. Então, quando você tem um cenário igual de margens menores, queda de preço, o produtor se aventurou lá e fazer aquisições, esperando uma soja bater a R$200, e isso não ocorre. Aí você não senta hoje com a distribuição onde você fala com o dono da revenda. Você já vai negociar com advogados. E a mesma coisa agora com o agricultor. Então, assim, você conceder crédito hoje mudou também. Você tem que estar com muito mais ferramentas para suporte, acompanhando o mercado e ter parceiros, como a gente tem, vocês aqui, a Nutrien também trabalha com grandes parceiros e vocês são um deles, para nos suportar nessa tomada de decisão. E não tem realmente uma receita de bolo para crédito, ela não é uma matemática exata. Então, você tem que olhar as variações que estão ocorrendo no mercado, olhar os históricos que vem acontecendo, e como esse agricultor e essa revenda vem se financiando. Se eles vêm buscando linhas de crédito que são onerosas ou não, isso está no longo ou no curto prazo. E a gente se preparar, porque aquela famosa negociação de garantias, que é o que mais está pegando esse ano.
E pega desde o início do processo. Como que a gente formaliza isso de uma forma rápida para atender o mesmo prazo que o comercial precisa faturar? Não é? Essas garantias, com essas mudanças na lei que a gente teve também nos últimos anos, o que suporta e ampara de fato essa tomada de risco para a gente se preparar para um possível default ou chegar ao extremo de uma recuperação judicial, que é um dos temas que você trouxe e eu acho que está muito pertinente hoje também no nosso cenário de agricultores que vão buscar por essa alternativa de RJ, né, e muitas vezes está impactando todo o mercado. Né. Eu acredito que essa tomada de decisão, às vezes, é imediatista, tá? E isso pode trazer consequências, né, tanto para o futuro dessa propriedade, desse negócio da agricultura que ele está tocando. Então, são inúmeros desafios que a gente tem enfrentado e eu vejo que não é só a indústria. Eu acho que também o banco, ele se depara. É claro que o banco tem mais alternativas de olhar, né, os critérios de cadastro melhor do que a indústria e a revenda hoje, né, por ser uma instituição financeira. Mas eu acho que as parcerias que têm sido feitas, e eu acho que a automação, né, a inteligência artificial vem nos ajudar com isso, está trazendo mais possibilidades da gente ser mais assertivo, né, e realmente demonstrar para o agricultor. Eu acho que em algumas falas que a gente já viu no mercado, e vocês mesmos comentando, a gente mesmo acostumou o agricultor mal, não é? A gente criou um cenário lá atrás que a gente precisava conceder crédito de qualquer forma e o agricultor, né, tinha aquele viés, a indústria não sobrevive sem mim, a revenda não vai sobreviver sem mim, né? Precisa me dar crédito a qualquer custo, precisa vender esse estoque. Isso eu falei lá dentro, a questão de cultura de negócio, é aquela coisa. Leila, se você pedir garantia para mim, eu vou atravessar a rua e vou comprar de um distribuidor ou de uma empresa de fertilizante que não me pede. E é o que a gente ouve bastante, não é, Patrícia? Nossa, assim, mas eu tô feliz, eu penso assim, que os tempos de crise tem a curva, né? E a gente fala assim, que nós temos passado tempos de crise, mas para nós do crédito tem os pontos positivos também, por conta dessa profissionalização em todo o mercado, porque isso daí está diminuindo, esse negócio, vou ali no concorrente e ele vai me vender sem nada. Então me fala que esse concorrente mas eu acho que isso tendo... é a ciclicidade. Quando você pega momentos muito positivos, esse afrouxamento ele é natural. Sim. A gente no banco não pode correr esse risco, então a gente tem que continuar com esse viés de ser extremamente criterioso na concessão. Até porque vocês são regulados pelo Banco Central e os atrasos tem que recolher lá para o PDD e tal. Mas todo mundo sofre essa pressão. Eu também sofro essa pressão quando eu vou conceder o crédito dizendo, não, mas o outro banco me aprovou sem a garantia. A gente também sofre isso, seja no crédito bilateral, seja na própria pulverização. Eu acho que o pulo do gato aqui é que com a tecnologia isso vai diminuir. Porque você vai conseguir pegar algumas coisas ali que são técnicas, que no emocional, nesse ramp-up, quando você tem um momento muito bom, ele não acontece. Então você acaba sendo menos criterioso. Ficou mais fácil de dizer não? Ficou mais fácil. Sim. Também acho. Ficou. Até porque as próprias ferramentas de crédito, no caso eu estou falando da agrométrica, mas tem outras, ela já vai te dar todos os elementos para você chegar para a área comercial e dizer, olha, tem um problema, tem uma pendência aqui, tem um apontamento ali, você quer faturar, e outra, vai ficar formalizado quem aprovou, né? Sim. Não, e tipo tem um caso muito legal, que é de uma recuperação judicial, né, onde uma solicitação assim gigante para venda de milho safrinha, né, com aquela área versus o custo de produção que a gente consegue calcular na ferramenta, a gente estava verificando que era muito mais crédito que estava sendo solicitado do que era necessariamente para aquela área. E a gente já sinalizou, tem um risco grande de uma recuperação judicial. Né? Mas por que você está defendendo isso tão veemente? Primeiro, a gente dá
uma olhada também, né? E eu acho que o Bacen, a gente ter esses acessos hoje ajuda muito, porque você tem que acompanhar o endividamento e a linha de curva do agricultor, né? Então, a linha do endividamento dele, né? E a solicitação, principalmente quando fala de fertilizante e semente versus o que ele tem de área para plantar o milho safrinha, né? A gente falava, cabe 2 vezes aí o milho safrinha. Exato, eu comentei isso lá na minha apresentação, que uma das culpas nossas aqui, de todos, é porque você vai olhar uma RJ, às vezes, o produtor está devendo 3 safras. Sim. Alguém deu crédito errado. E é essa métrica que tem que ter, de você saber, pô, pera lá, se ele põe 500 quilos de fertilizante por hectare e planta 10 mil hectares, ele tem que pedir 5 mil toneladas. E é pronto, 5 mil toneladas. Pediu a mais, peraí, tem alguma coisa errada. Ele está financiando. E olha, em 2005 nós pegamos muitos produtores que compravam insumo a mais e trocavam com o vizinho. Porque o vizinho não tinha crédito no sistema financeiro. Ele trocava com o vizinho e comprava óleo diesel, comprava outras coisas. E assim a coisa foi evoluindo. Aí você pega, por exemplo, empresas muito grandes que tinham um volume enorme com o produtor, muito acima do que ele plantava. E é esse exemplo que você está dando aí. O analista tem que ser investigativo, Sim, né? claro. Curioso, investigar, questionar. E a gente tem ferramentas que estão dando suporte que há 5 anos atrás eu desconhecia, né? Então, veio assim trazer um profissionalismo para dentro da área de crédito, mas o analista de crédito ainda é fundamental ele continuar os estudos evoluindo, porque o mercado está mudando, o comportamento, né, do cliente está mudando. Sim. Então, a gente está vindo para um cliente mais profissionalizado também. E o formato da concessão do crédito mudou. A estrutura da securitização, do ano passado para cá, isso é um boom, como a gente nunca viu. Então, dificilmente as empresas de distribuição, as indústrias e as empresas de distribuição vão conseguir sobreviver sem a estrutura de securitização. Isso vai ser uma verdade para todo mundo. Então, tanto cessão de carteira pulverizada quanto instrumentos proprietários de securitização vão ser vitais nesse processo. Cada vez mais as companhias vão ser companhias de gestão de margem e ceder o risco de crédito para o mercado financeiro. Acho que isso vai ajudar demais a estrutura como um todo. Sim. E a securitização e a cessão permitem isso porque você divide risco. Então tem subordinação, tem first loss, tem uma série de instrumentos que vão ajudar demais nesse processo. Eu acredito muito nisso, a gente está de verdade investindo muito na estrutura de securitização e de compra de carteira pulverizada. Eu acredito muito nisso, eu acho que para o sistema de distribuição é um caminho, mas ele tem que fazer a lição de casa, né? Tem que ter aquela governança, tem que fazer um trabalho bem feito, que é justamente para construir a credibilidade com o sistema financeiro. Nada vai evoluir no mercado de capitais se a coisa não fluir com credibilidade. Agora, tem um aspecto que colocaram ali na sala, lá naquele meu painel, que é a questão do seguro rural. Seguro rural hoje, eu vejo, para as maiores contas, é fundamental que tenha um seguro rural. E eles estavam falando da legislação que estão discutindo em Brasília, que é de vincular esse seguro ao crédito, né? Então, são alguns caminhos que estão buscando institucionais também para melhorar a vida de todo mundo aqui na mesa. Porque realmente o risco de não colher é muito grande ainda, né? E, enfim, vocês que trabalham mais no Cerrado até conseguem mitigar, porque lá as quebras são menos frequentes. Agora, você pega o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um mercado desafiador para trabalhar sem seguro. E o seguro rural ele é ainda desafiador tanto para a indústria quanto para a revenda, né? Aculturar o nosso cliente que é a mesma coisa de você contratar um seguro para o seu carro. Né? Você não espera contratar um seguro para o seu carro e você vai bater ou o seu carro será roubado. Né? Então a gente tem muita essa dificuldade ainda do agricultor enxergar valor, né, nessa ferramenta. Então, assim, é um trabalho que a revenda precisa fazer fortemente. Eu já vejo isso iniciando em várias empresas do varejo. Vejo a indústria um pouco mais lenta para
fomentar isso no mercado, né? E as seguradoras mesmo, né? Assim, trazer mais informação, acho que está mais acessível para o mercado do agro, mas é um caminho que a gente precisa realmente expandir, trazer para o mercado agrícola a questão do seguro. É a mesma coisa de você vender um barter, né? Isso tem que ser um valor agregado ali dentro da ferramenta de barter. Como que a gente constrói isso e faz com que o agricultor entenda que é não um custo a mais na produção dele, sim um investimento. Eu acho, então, que tem um longo caminho, tá, para a gente trabalhar nesse sentido. E as instituições financeiras, eu acho que vêm para ajudar também, né, operações mais amarradas com essa ferramenta de seguro agrícola, é onde vai incentivar e fazer com que o agricultor e as revendas, a indústria, conheça e consiga expandir para o mercado do agro brasileiro. Mas tem um caminho que eu vejo que a gente tem que trilhar ainda com o seguro agrícola. Muito bem. Eu acho que nós estamos com o nosso tempo terminando. Vocês querem fazer considerações finais aqui? Eu acho que... Leila... Patrícia, você quer fazer algum comentário adicional em relação ao que a gente discutiu aqui? Não, só agradecer mesmo. Foi muito bom o nosso bate-papo. É sempre muito produtiva essas conversas, né? Essa troca de ideias importante. E que cada vez mais nós possamos ter essas oportunidades, né, de melhorar os processos, as ferramentas, né, que mitiguem esse risco, né, nas concessões do crédito no agro. E eu fico feliz porque hoje a gente está vendo que está tendo bastante opções e que essas opções, elas de fato vêm nos apoiar, né, no nosso trabalho ali, na profissionalização dos analistas, né, do profissional de crédito como um todo. Legal. Né? Leila. Agradecer mais uma vez, né, a gente compartilhar conhecimento, compartilhar um pouquinho do nosso sentimento em relação a crédito, né, aos desafios que a gente tem aí para a safra de 25 e que cada vez mais eu acho que as empresas, né, vêm investindo nos seus profissionais de crédito. A gente tem a oportunidade também de ter parceiros, né, como vocês, Pimentel, que vem apoiando, né, esse profissionalismo do crédito para o agronegócio brasileiro. Obrigada por vocês me convidarem. Pinori. Voltando à história do agro ser cíclico. Ele é e sempre será cíclico, a gente sempre vai enfrentar esse monitor cardíaco. O importante é que o agro hoje representa, a principal carteira hoje da carteira do Banco de Atacado dentro do BV. Nós vamos continuar fazendo crédito, nós sabemos ali conceder esse crédito numa ponta e achar realmente quem são esses cavalos vencedores. É muito legal poder participar disso, ver que era muito difícil chegar esse dinheiro ao produtor e hoje isso está muito espalhado. Tanto é que a gente está numa crise e o crédito continua na rua, a gente está concedendo crédito, a gente tem alternativas. E muito obrigado por poder participar. Eu agradeço muito a participação de 3 profissionais maravilhosos aqui, vocês. Eu só aprendo no Conacred. Eu venho para cá, converso com gente que tem experiências, visões diferentes, experiências diferentes e eu acho assim que estar com vocês que são clientes nossos, que nós ajudamos e compartilhamos discussões, evoluções, vocês nos ajudam a melhorar, a gente ajuda vocês no dia a dia. Eu acho que essa parceria é muito legal. Eu acredito muito que nós vamos começar a crescer nessas operações de carteiras. Eu acho que é um negócio que faz todo sentido para as empresas, para o banco, para o sistema financeiro. E o que eu vejo aqui, por exemplo, apesar de toda a diversidade que o mercado tem convivido, eu vejo uma visão muito otimista, muito positiva das pessoas. Principalmente porque, de agora para frente, e aqui essa conversa com certeza confirma isso, a valorização do profissional do crédito, a valorização do departamento de crédito, porque as empresas não vão sobreviver trabalhando de forma negligente com o crédito. Simples assim, as margens estão caindo,
o que o Pinori colocou, isso é cíclico. A gente sabe que vai ter uma crise depois de novo, a gente tem certeza que vai, só não sabe quando, mas isso faz parte. É o nosso negócio. Às vezes é uma questão cambial, às vezes é uma quebra de safra, às vezes é a safra americana que veio recorde e o chinês parou de comprar. Seja qual for o fator, esse mercado nosso gera oscilações. Só que tem um detalhe: ninguém no planeta vive sem a gente. Nós temos que produzir, todo mundo precisa da nossa soja, do nosso milho. Então, pensando que no banco, o agro é um lugar que você tem que estar. Todo mundo tem que estar no agro, né? E lá fora, as multinacionais, todo mundo tem que estar no Brasil. É uma coisa impressionante, a importância que a gente tem. Então, o nosso exercício aqui nesse evento é melhorar os processos, melhorar a legislação, construir mais e melhor para frente, para a gente cada vez mais ter a oportunidade de dizer: eu trabalho no crédito do agronegócio e tenho orgulho disso, né? Gente, muito obrigado. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Leila. Obrigado, Pinori. Eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa área de crédito.